Quarta-feira, você já sabe, dia de capital sustentável aqui no Jornal Times Brasil, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. A gente vai falar dos impactos do tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, previsto para entrar em vigor em menos de 10 dias. Carlo, boa noite para você. Quero começar te perguntando se você concorda com aquele colunista do Financial Times que disse que Donald Trump está se portando como um imperador do Brasil. Cris, boa noite. Boa noite a vocês. É o desejo dele, né? Essa certeza. E aí, Cris, eu nesses últimos dias, acho que como todos nós, tenho tentado entender um pouco mais o presidente Donald Trump, recorrendo a teorias de negociação, porque é uma coisa que ele gosta muito, recorrendo aqui a questões de política internacional, diplomacia, tudo que a gente possa imaginar. Na história, na religião, no cinema, Então imagina, Cris, o presidente Trump hoje, ele é uma mistura de Luís XIV, não pela cabeleira, não pensa nisso, mas no sentido de l'état c'est moi. Ou seja, o Estado sou eu, Muito claramente, Um absolutista, esse é o desejo, Aí tem também ali uma questão do chacrinha. Também não pense no cabelo, é mais uma questão também de uma figura bastante carismática, Uma terceira fonte ali muito importante de informação é com relação ao cinema, Então, uma prática muito de Don Corleone. Sim. E o último, que é interessante, que acho que retrata bem esse momento que a gente está vivendo, que ele está promovendo, é com relação ao Santo Antônio, Ele é o Santo Antônio, no sentido de casamenteiro, Porque, Cris, o que a gente está vendo no curto prazo, que, são esses bons deals que ele tem feito para os Estados Unidos, que ele considera, mas para o longo prazo, como a gente trata bastante aqui também, é, sem dúvida nenhuma, a perda da hegemonia dos Estados Unidos. Isso muito claramente, Então, o que a gente tem visto, países que não se falavam mais adequadamente, voltando a se falar, Então, a ASEAN fechando acordos com todo mundo, A China voltando a comprar gado do Japão, depois de 20 anos, Então, ele está ali promovendo milagres nesse sentido, Então, essa eu acho que é a figura de hoje. Como é que está a situação real, concreta, das empresas, especialmente dos setores mais afetados? Aí, claro, evidentemente, estou falando das nossas empresas, nesse momento, com a proximidade da entrada em vigor dessa tarifa no dia 1º de agosto. Tenho conversado com bastantes empresários, para a gente tentar entender, e assim, é um certo pavor, principalmente, obviamente, dependendo do setor, E pavor por quê? Por conta do desconhecido, Se o cenário for ruim, dá incerteza. Se o cenário for ruim, a gente vai planejar para trabalhar com esse cenário ruim. Agora, quando a gente tem dúvidas, atrapalha tudo, a gente não consegue se planejar. E é isso que tem sentido. E uma coisa importante, Cris, porque muitas vezes a gente escuta e fala assim, não, mas tem 2,5% do PIB atrelado, É uma maneira ruim da gente pensar. Não uma que a gente está falando em comércio, quando a gente fala também em investimento estrangeiro direto, os Estados Unidos é o segundo maior país em estoque no Brasil, então tem importância fundamental, Só que isso são coisas diretas, sem a gente pensar em tudo que pode acontecer, de consequências outras, Então, a gente vê que, e fora isso também, a gente tem os setores, Então, para determinados setores, o impacto direto não vai ser tão importante. Mas como a gente tem visto, você tem falado muito aqui, trazido muita gente para conversar, a gente vê alguns setores, como a questão do aço, o agro. Então, as pessoas desses setores especificamente estão desesperadas. Sem dúvida nenhuma. E diante dessas pressões todas, o que esse movimento revela sobre o atual reposicionamento geopolítico global, Carlo? E como é que o Brasil pode ou até deve reagir estrategicamente nesse novo tabuleiro, na sua opinião? Olha, Cris, primeiro com relação ao fato em si, Uma coisa que entendo eu que a gente tem que fazer, acho que a gente tem mais dúvidas do que respostas, mas que a gente tem que tentar fazer é o quê? Separar a questão comercial da questão política.
Questão política, me parece que a gente não vai conseguir resolver, né? E a gente não consegue nem falar com os Estados Unidos, não respondem. A gente não consegue falar com a Casa Branca. Pois é. Então a gente está numa sinuca de bico, né? Porque a gente não pode abrir mão também de uma questão de soberania, né? Semana passada eu trouxe a fala do Kissinger, né? E curiosidade histórica também, sabe que eu gosto disso, ele esteve presente na estreia do Grande Chefão, falei no Don Corleone aqui, ele teve presente, informação não muito relevante, mas também interessante. Agora, então é difícil, então, no entanto, né, e por isso, na verdade, eu acho que a gente tem que focar na questão comercial, né? Agora, o que eu diria é, quem é de rezar, reze, porque não está fácil. E quem é de qualquer outra coisa, faça também. Faça qualquer outra coisa. Carlo, muito obrigada, sempre bom ter você aqui às quartas-feiras.